Estamos aqui para apresentar um caso clínico. Este caso chama-nos a atenção para a importância do diagnóstico diferencial dos achados que vamos tendo ao longo do curso da doença e também da importância dos biomarcadores na definição da estratégia terapêutica no carcinoma do pulmão de não pequenas células. Na apresentação deste caso, temos duas colegas que se encontram a estagiar connosco no Serviço de Oncologia Médica, a doutora Sónia Cavita e a doutora Angelina Pedro, que são internas do 5º ano de Medicina Interna do Hospital Principal Militar de Luanda. Vamos então ouvir. Angelina, força. Querem falar comigo? Eu vou falar com ele. Falarem para já. Muito obrigada pela oportunidade que nos dão para falar. Vamos dar início então ao nosso... Podes tirar isso aqui? Vamos dar então início ao nosso caso clínico. Trata-se de uma mulher de 47 anos, caucasiana, que tinha como profissão empregada doméstica. Tem como antecedentes pessoais relevantes a colonização por displasia do colo uterino, por infecção por HPV, uma laqueação tubária há 6 anos e hábitos tabágicos de Teresa Uma, bem como anticoncepcionais orais que faz desde 17 anos. Tem de história relevante, história familiar relevante, um primo materno com cancro do pescoço, da cabeça do pescoço, que foi diagnosticado há mais ou menos aos 30 anos de idade. Marca o início da sua doença em dezembro de 2018, altura que tem noção de gânglios cervicais e supraclaviculares, diafrese noturna, emagrecimento involuntário, cerca de 10% do peso corporal. É avaliada por ORL, que descarta, então, neoinflamações suspeitas nesta área, porém é indicada para tratamento para segmento em ambulatório. Foi, então, solicitado um ataque que realmente não havia tumores da cabeça e pescoço, porém apresentava formações ganglionais cervicais a nível e um nódulo e uma lesão nodular suspeita no lobo inferior do pulmão esquerdo, bem como outros nódulos pulmonares ipsilaterais. A ecografia da cabeça e pescoço também mostrava nódulos suspeitos. A citologia ganglionar foi sugestiva de carcinoma. A biópsia pulmonar sugestiva de adenocarcinoma invasor CK7 positivo, CK20 negativo, TTF1 positivo, que nos confirmava então que estávamos na presença de um adenocarcinoma de origem pulmonar. Fez ainda a PET, que foi sugestiva de um tumor primário pulmonar e um foco uterino de natureza incerta, bem como um nódulo de 12 milímetros na dependência da suprarrenal esquerda. Em resumo, em fevereiro de 2019, a doente vai para a nossa consulta, a consulta de oncologia, portanto, com o diagnóstico de adenocarcinoma do lobo inferior esquerdo do pulmão, estadio T3N1 M1B, com metastização ganglionar extra-regional e suprarrenal esquerda, com biomarcadores positivos, PDL1 positivo, fraco de 1 a 5%, álcool negativo. Decidimos então levar a doente ao grupo multidisciplinar dos tumores torácicos, onde foi proposto um tratamento sistêmico paliativo de primeira linha com cisplatina e pemetrexeto, que a doente fez de março a maio de 2019. E a partir de junho de 2019, a doente fez tratamento de manutenção com pemetrexeto. Em agosto de 2019,
a NGS do IPATMUB detectou então o rearranjo HALC e o RENT, sem outras mutações, que contradiz com o exame que nós fizemos cá no nosso hospital. Em novembro de 2019, mesmo a fazendo o primeiro TEC7, houve uma progressão de doença. Levamos novamente a doente ao grupo de tumores torácicos, onde foi sugerido fazer um tratamento sistêmico paliativo de segunda linha, que realizou até fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2020, a doente tem uma nova progressão que mostra claramente que o Alectinib a doente não respondeu ao Alectinib. Então, foi novamente a grupo e decidimos fazer um tratamento de terceira linha com docetaxel e nitazoxanide. A doente realizou esse tratamento de março a maio de 2020. Perante as dúvidas relativas ao resultado alto, resolvemos fazer uma nova biópsia do conglomerado adenopático que confirmava que realmente se tratava de um carcinoma de origem pulmonar e o alto negativo. Porém, a NGS identificava a ampliação R2 positiva e o rearranjo reto. Em junho de 2020, a doente inicia com uma nova sintomatologia, desta feita uma sintomatologia mamária, que foi caracterizada por dor da mama e alterações cutâneas, uma adenopatia axilar esquerda palpável. Perante este quadro, nós nos interrogamos: será que se tratava de um tumor da mama? Foi então solicitados os exames, a ecografia e a mamografia, que realmente confirmava o nódulo no quadrante esquerdo da mama, bem como a adenopatia axilar esquerda. Porém, a biópsia era compatível com metastação mamária de primário pulmonar. Mesmo em junho, a doente teve progressão de doença, desta feita pulmonar, ganglionar, óssea, mamária e cutânea e cerebral múltipla. Levamos mais uma vez a doente ao grupo de tumores torácicos, que fez o tratamento, que sugeriu um novo tratamento paliativo sistêmico, a quarta linha desta feita com carboplatina, gemcitabina e trastuzumab em off-label, bem como um protocolo de radioterapia holocraniana. Realizou então a radioterapia até 24 do mês corrente e neste momento a doença está a ser tratada com a quimioterapia mais o trastuzumab desde 17 do mês corrente, que está a tolerar bem. Em resumo, temos uma doente que foi diagnosticada um adenocarcinoma do pulmão, com o adenocarcinoma do pulmão alto negativo, em fevereiro de 2019. Em agosto de 2019 foi detectado o rearranjo HALC. Em novembro temos progressão da doença, fizemos tratamento com Alectinib de segunda linha, que a doente não respondeu. Em fevereiro temos nova progressão da doença, foi tratada com docetaxel e nitazoxanide, que a doente parecia estar a tolerar. Em abril de 2020 fizemos uma nova biópsia, que então tinha que revelou algo negativo, o R2 positivo e o rearranjo reto. Em junho de 2020 tivemos progressão de doença e neste momento a doença está a ser tratada com carboplatina, gemcitabina e trastuzumab. Vou passar a minha colega que vai fazer a discussão do caso. Dando continuidade ao nosso caso, primeiro começo por agradecer à comissão organizadora do Congresso dos Falópicos e boa noite a todos. Eu vou fazer uma breve discussão em relação ao nosso caso. O tumor do pulmão tem sido um tumor maligno muito frequente atualmente a nível do mundo e que é a primeira causa de morte nos homens e a segunda causa na mulher depois do cancro de mama.
segundo os dados que foram relatados pela Globocan 2018. Tem sido discutido as suas causas, não se evidenciam causas, mas tem se olhado para fatores de risco, o uso do tabaco como fator de risco forte em 90% dos casos. O cancro do pulmão tem origem na transformação das células saudáveis do epitélio de revestimento do sistema respiratório. Quanto à classificação histológica, os tumores do pulmão classificam-se em dois grandes grupos. Temos o cancro do pulmão de não pequenas células, com 85% e 90% dos casos, e temos o cancro do pulmão de pequenas células, com 15%. Dentro do tumor do pulmão de não pequenas células, está subdividido em três classes, que são o adenocarcinoma, o carcinoma de células escamosas e o carcinoma de células grandes. O que tem se evidenciado, os doentes a serem tratados com cancro do pulmão, quando já metastizado, avaliado a sua sobrevivência, não tem excedido os 10 meses, quando tratados com quimioterapia convencional. Temos avaliado os biomarcadores. Os biomarcadores são avaliados pelo método de imunohistoquímica e NGS. No caso dos tumores do pulmão, temos a valorizar os seguintes aspectos moleculares: o EGFR, o BRAF, o KRAS, o rearranjo ALK, ROS, RET e o MET, e uma pequena porção, o ER2. Os sítios mais frequentes de metastização do cancro do pulmão têm sido hepático, suprarrenal, cerebral e osso. Para a mama, fala-se em pequena proporção, apenas com 0,4%. O tumor primário da mama é o tumor mais frequente na mulher. A metastização para a mama representa apenas 0,4% a 1,3% dos tumores malignos. Apesar da sua raridade, a doença mamária metastática é um problema clínico porque a conduta terapêutica difere daquela que tem sido comum tratada no tumor primário de mama. A metastização para a mama normalmente provém dos tumores hematológicos, ovário, melanoma maligno e do pulmão, que é raro. Tem havido interesses desta temática em relação ao tumor do pulmão e a metastização mamária. Os estudos mostram-nos que o número de doentes tem sido muito pequeno, não tem havido maior frequência. Então, a maior parte desses doentes tem sido do sexo feminino e, avaliando os seus aspectos histológicos, a sua maior parte tinha uma frequência de adenocarcinoma de não pequenas células. Quanto ao diagnóstico diferencial, se nós estamos diante de um tumor de mama primário ou metastático, existem aspectos moleculares que têm que ser avaliados. Para avaliarmos o tumor de mama, nós solicitamos, então, os receptores hormonais de estrogênio e progesterona. Também faz-se a avaliação do CA15.3. Esses aspectos positivos, nós estaremos diante do tumor primário da mama. Negativo, então é porque é uma metástase. E uma metástase nós temos que ver de que origem é. Se esta metástase for um TTF1, então claramente que esta metástase provém do tumor do pulmão. Foi o que aconteceu com a nossa doente. Tumores do pulmão com mutação ou subexpressão amplificação ER2. Tem sido estudado o seu papel prognóstico no cancro do pulmão, mas não tem tido a mesma relevância aquela que tem sido descrita no cancro de mama e gástrico. Essas alterações têm sido raras, com apenas 2 a 5% dos casos, motivo pelo qual tem se discutido o seu papel como preditivo de resposta à terapêutica anti-ER2. Esses estudos mostraram que avaliaram a frequência da mutação ER2 no tumor do pulmão. Houve vários estudos efetuados nessa tabela,
desculpa, nesta tabela, mas a frequência foi de mínima de 2,5%, com uma máxima de 5,9%. Eu trago um maior estudo. Esta é uma corte multicêntrica que foi feita na União Europeia em 2015, em que envolveu 101 doentes. Como elegíveis, eram doentes com carcinoma do pulmão não pequenas células, com inserção ou mutação do exão 20R2. A população estudada, na sua maioria, tinha uma mediana de idade de 61 anos. Quanto ao sexo, a maior parte eram do sexo feminino. Olhando para o uso do tabaco, a mediana foi de 15,1. Quanto ao estadiamento, a maior parte desta população já tinha os tumores em estadio 4 com 80%. Do ponto de vista de metastização, esses doentes tiveram uma metastização multiorgânica. Para além os doentes, para além de apresentarem a mutação R2, alguns apresentaram, 7 doentes apenas apresentaram concomitantemente a mutação EGFR e o rearranjo ALK e ROS. Os resultados descritos nesse estudo é que 101 doentes todos fizeram uma primeira linha terapêutica convencional. Destes 101 doentes, 77 fez uma segunda linha terapêutica. Avaliando a sobrevida, a PFS dos que fizeram a terapêutica de primeira linha tiveram uma mediana de 6 meses, enquanto que a população que fez, os doentes que fizeram a segunda linha, tiveram uma PFS de 4,3. Em relação à sobrevida global, foi maior nos doentes que fizeram a primeira linha terapêutica, que tiveram 23,4 meses. Mas os doentes que já evoluíram para uma segunda linha, já reduziu para 18, uma mediana, para uma sobrevida de mediana de 18 meses. Os doentes que fizeram a segunda linha terapêutica convencional eram 77, e desses 77 doentes, 52 doentes tiveram a oportunidade de fazer uma terceira linha terapêutica com uma mediana de 3. Os 101 doentes tratados, 36 fizeram apenas terapêutica convencional e 65 doentes tiveram, para além da terapêutica convencional, foi associado à terapêutica anti-R2. A terapêutica anti-R2 com maior frequência foi o trastuzumab. Os doentes que receberam o trastuzumab, 2 doentes fizeram trastuzumab isolado. E os doentes que receberam a terapêutica combinada, 24 doentes foi associado a vinorelbina, 12 doentes foi associado a docetaxel e 12 doentes foi associado ao paclitaxel. 7 doentes fez cisplatin. Avaliando os doentes que fizeram a combinação da terapêutica convencional com a associação anti-R2, tiveram uma PFS de 5 meses. E aqueles que não fizeram, e a sobrevida global foi de 15 meses. Olhando para esses resultados, mostra-nos que os doentes que tiveram terapêutica convencional sem associação anti-R2 tiveram uma sobrevida global maior em relação àqueles que fizeram associação ao anti-R2. Concluindo, o trastuzumab em combinação com a quimioterapia não mostrou benefício relevante do ponto de vista estatístico em doentes com sobreexpressão e amplificação R2. Ainda assim, mesmo não apresentando resultados relevantes em relação àqueles que só fizeram terapêutica convencional, nós decidimos tratar a paciente com anti-R2 porque a paciente já não
avaliamos que talvez pudesse haver um potencial benefício clínico, apesar de não haver relevância estatística. E diante de uma doente ser tratada e agora sem outra alternativa terapêutica e diante de um alvo multidisciplinar, decidiu-se tratar o alvo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Bem, muito obrigado às colegas que apresentaram o caso clínico, agradeço a clareza com que expuseram o caso e abro agora o espaço à discussão para eventuais questões. Temos uma questão do Dr. Divaldo. Conseguem ver as questões? Não. Vamos acionar. Então o Dr. Divaldo pergunta... Não. Com que objetivo, ele pergunta se a radioterapia holocraniana nesta doente foi com o objetivo de controlo da doença metastática cerebral. E depois, pronto. Coloca ainda uma segunda questão, dizendo que não havendo resposta terapêutica com 4 linhas de quimioterapia, se mesmo assim teria indicação para a radioterapia. Querem responder? Por que motivo é que que se optou por fazer radioterapia a esta doente? Uma vez que a doente apresentava múltiplas metástases cerebrais e a doente ainda apresenta um bom estado clínico, nós fizemos a radioterapia com intuito paliativo, não curativo, que é para melhorar os sintomas da doente. Qual é a segunda pergunta? Muito bem, muito bem. Portanto, de facto, a ideia da radioterapia paliativa holocraniana, que é o que a doente fez, é mesmo essa, não é? Portanto, é o controle das metástases cerebrais e, dessa forma, beneficiar a doente do ponto de vista sintomático. Sabemos também que quando há metástases cerebrais, muitas vezes o prognóstico é determinado por essas metástases, não é? E, portanto, há essa necessidade. Portanto, a outra questão é, não havendo resposta às 4 linhas de quimioterapia prévias, se ainda assim havia indicação para a radioterapia. Sim. Sónia, não quer falar? Eu acho que tem indicação sim de fazer a radioterapia, porque o objetivo é que já se disse, nós queremos aliviar os sintomas que a paciente tem. Agora não estamos a curar a paciente, mas sim queremos controlar ou oferecer qualidade de vida à doente. Exato. E, portanto, a indicação para a radioterapia paliativa holocraniana, digamos assim, não está dependente da resposta que a doente teve às linhas prévias, mas sim ao facto da doente ter metastização e precisar do controle dessa doença. Muito bem. Temos mais alguma questão? Podem colocar. A doutora Teresa de Jesus Braga pergunta se não seriam 2 tumores da mama e do pulmão tardiamente diagnosticados. Portanto, esta é uma questão interessante e que nós pensamos também, certo? O que é que vocês acham desta questão? O que é que vocês acham? Nós realmente têm a dizer, desculpem. Nós realmente também pensamos que se tratasse de um tumor da mama. Porque uma vez que não é comum o pulmão metastizar para a mama. Mas quando a gente fez a biópsia, tivemos a confirmação que se tratava mesmo de um tumor pulmonar que metastizou para a mama, uma vez que tinha TTF1 positivo. Desculpa. Uma vez que apresentava TTF1 positivo, que nos confirmava que se tratava de uma metástase pulmonar. Exatamente, portanto, essa dúvida, isso, força, Sónia. Sim, porque a doente já é tratada por um tumor do pulmão, em que, para além só apresentou sintomas mamários depois da segunda linha terapêutica. Poderíamos pensar, sim, que é um segundo tumor. Por isso é que se refez a biópsia para poder perceber se o tumor era
era um segundo tumor, mas de origem mamária, ou então o tumor que a paciente já apresentava é que metastizou para a mama. Os aspectos histológicos é que diferenciaram ou é que mostraram que não era mama, pelos aspectos que eu já mostrei, porque os valores de diagnóstico para o cancro de mama estavam negativos. E o que tínhamos de positivo é o valor de diagnóstico do cancro do pulmão. Isso é que nos fez crer, ou nos mostrou, ou que confirmou que realmente não era um primário de mama, mas sim o tumor que a doente tinha, que progrediu agora para além das outras metástases, mas com metástase mamária. Muito bem, portanto, realçar aqui a importância da biópsia ao longo do curso da doença, não é? Porque podemos ter surpresas. Na verdade, confirmamos que tudo se tratava da mesma doença. Temos aqui mais uma questão que pergunta, o Dr. Divaldo, MP, pergunta atualmente qual tem sido a conduta para com a doente. A doente mantém a quimioterapia paliativa mesmo com progressão de doença? De momento, o que é que a doente está a fazer? Portanto, vocês apresentaram nos slides. De momento, a paciente já terminou a radioterapia paliativa e que está a fazer a quimioterapia convencional associado ao trastuzumab em off-label. Uma vez a paciente ainda apresentar não digo um bom estado clínico, porque se é uma paciente que já vai à terceira linha terapêutica, a quarta linha agora é porque tem alguma degradação do seu estado geral, já não tem aquele eco que pudesse ser avaliado para poder indicar. Mas nós estamos diante de uma paciente que ainda pode ser oferecido qualquer terapêutica, aí foi discutido e vamos avaliando agora para ver até onde é que ela consegue fazer essa terapêutica, mas a altura que foi indicado, a doente ainda estava bem para poder fazer a terapêutica, okay. Apesar de tanta doença, mas ainda estava bem para poder ser tratada. Muito bem. Pensamos que ainda pode ter algum benefício clínico. Muito bem. Na sequência desta questão da indicação, portanto, da indicação para tratamento em função do estado geral dos doentes, o Dr. Paulo Salamanca questiona, portanto, numa doente com cancro do pulmão politratada, realizar uma nova linha terapêutica com duplete de quimioterapia e trastuzumab terá sido a melhor decisão? E pergunta, tiveram em conta as toxicidades versus o benefício? Sim, tivemos em conta sim, e neste momento, tanto é que a doente foi a grupo e discutiu-se em grupo multidisciplinar, e como ela ainda apresentava um ECOG, não um ECOG 0, mas aí um ECOG 1, 2, ainda podemos, o ECOG 1 ainda pode ser tratada a doente, sim, tivemos em conta tudo isso. E acrescentando, doutor Salamanca, para nós avaliarmos a toxicidade, a toxicidade é avaliada do ponto de vista clínico e do ponto de vista de análises. Então, nós para decidirmos que a doente, por isso é que primeiro avaliamos que pode ter algum benefício esse tratamento. Antes de ser indicado esse tratamento, tivemos que fazer uma avaliação global, que é clínico e análise. E do ponto de vista de análise, se a doente não tem qualquer sinais de toxicidade por enquanto, nós vamos indicar. Agora vamos fazer o segmento que é para avaliar, esse praticamente é uma tentativa terapêutica. Então, no seu decurso, na consulta, nós vamos avaliar se a doente terá benefício para responder a esse tratamento ou não. E caso a doente venha a ter, no momento da indicação terapêutica, ela não tem sinais de toxicidade, mas poderá vir ter. E se tiver toxicidade, nós temos que existem aspectos que vão dizer os graus de toxicidade, que diz que até esta altura nós devemos parar a terapêutica. Então, são esses aspectos que nós iremos avaliar. Muito bem. E temos mais uma questão da doutora Teresa de Sobraga, que pergunta qual é que é o performance status da doente. Portanto, quando a doente inicia esta linha, neste momento... Neste momento, a doente está em ECOG 1. ECOG 1. Sim. Sim, senhora. Confirma-se. Não sei se têm mais questões que queiram colocar. Temos mais. Temos aqui uma boa pergunta, que pergunta ao Dr. Ossi, pergunta se
a doente também está a ser seguida pela equipa dos cuidados paliativos. De momento, seguida como tal, eu não diria que sim, porque apesar, é aquilo que nós dissemos, apesar do volume de doença que a doente tem, ela não tem uma degradação assim muito evidente. A avaliação dos cuidados paliativos para poder ajudar no controle dos sintomas, sim, mas o segmento que só seja do ponto de vista de cuidados paliativos, a doente ainda não está a este nível. E neste momento também nós conseguimos, por enquanto, conseguimos gerir os sintomas que a doente apresenta em consulta e não temos necessidade, de momento, de ser seguida pelos cuidados paliativos. Pandemia do Covid. Não é da... Diz ao Sérgio, não se está a ouvir. Não ouvimos. Sérgio. Não ouvimos, doutor Sérgio. Não ouvimos. Tens o microfone desligado. Desculpe, estávamos a falar da questão dos cuidados paliativos. Eu perdi a ligação por momentos. Portanto, é uma questão pertinente o seguimento dos doentes por cuidados paliativos, uma vez que o tratamento não tem intuito curativo e, portanto, pretende-se otimizar o tratamento sintomático, certo? Temos aqui outra questão do Dr. Paulo Salamanca que pergunta que se na era da pandemia Covid-19, se esta foi a melhor decisão terapêutica, qual o custo-benefício? Portanto, se é lícito tratar os doentes numa fase em que, sabendo nós que o tratamento aumenta o risco de infecções aos doentes. Sim, doutor Paulo, nós antes de começarmos a tratar a doente, nós discutimos a doente, informamos todos os riscos e em conjunto decidimos que neste momento seria a melhor solução para a doente. E ela concordou, ela quer ser tratada. E então a gente está a tomar todas as precauções para isso. E a doente também assume os riscos. Muito bem. Temos mais uma questão da doutora Teresa de Judo Braga que pergunta que tratamentos novos, presumo que seja que tratamentos novos existem no estadio 4. No estadio 4, neste contexto, não é? Focando neste caso. Eu não sei se a doutora Teresa quer especificar, mas é assim, para além de, nós vimos que agora tem havido uma evolução do tratamento do cancro do pulmão com imunoterapia. Para além da quimioterapia, também tem havido evolução com imunoterapia. Primeiro, eu começaria por dizer que a doente teve um PDL1 positivo, mas que era um PDL1 positivo fraco. E para a primeira linha não tinha lugar o tratamento com imunoterapia. Mas para a segunda linha talvez pudesse fazer imunoterapia. Não foi possível fazer imunoterapia porque a paciente apresentava um alvo. Segundo aquilo que a literatura diz, quando a doente tem alvo ou alguma mutação, então o tratamento tem que ser dirigido a alvo. Achamos que pudesse haver maior benefício tratar a doente com alvo ou então oferecer imunoterapia. É o tratamento que falta, porque nós já falamos da imunoterapia, já falamos da quimioterapia convencional, não sei qual é. E talvez há outros ensaios clínicos em curso. Agora não sei se a doutora Teresa nos fizemos perceber, não sei se era esta a questão ou não. Temos uma pergunta do doutor Ivo Julião, que agradece a apresentação e pergunta em que situações é que acham lícito realizar tratamento, mesmo sem evidência de benefício, em ensaio clínico. Nós, desde que haja benefício clínico, a gente acha lícito tratar a doente. Certo, mas nós sabemos que certo. Esta questão prende-se sobretudo com o nível de evidência que nós temos para tratar uma doente com um carcinoma do pulmão HER2 positivo com terapêutica anti-HER2. Aquilo que mostrou os estudos, não tem sido muito frequente haver a mutação HER2 no tumor do pulmão.
mas quando existe também tem sido raro. E então, os estudos ainda não definiram os ensaios, não existe tratamentos com evidências para tal. Mas por isso é que nós dissemos que foi tratado em off-label, porque para além dos resultados estatísticos não serem muito demonstrativos, mas nós queremos agora fazer uma avaliação clínica. Se o doente vai ter algum benefício na associação deste tratamento. Não sei, doutor, se é isso. Pronto, na verdade nós não temos uma evidência de grau 3 para tratar estes tumores com terapêutica dirigida ao alvo. Contudo, é uma recomendação genérica, não é? No carcinoma do pulmão, que tenha um alvo molecular, sempre que possível tratarmos o alvo. E isto é só tratado, portanto este alvo é só, digamos assim, tratado nesta fase da doença, porque o conhecimento de ter um tumor HER2 positivo também foi tardio, não é? Não foi logo ao diagnóstico. Mas sim, é verdade, de facto não temos uma evidência forte que permita substanciar esta decisão. Temos mais questões? Temos. O Dr. Divaldo pergunta que, não havendo resposta terapêutica e com a progressão da doença, até que ponto pensamos continuar ou pensam continuar com a quimioterapia paliativa, quimioterapia e radioterapia? Podemos já nos Doutor Divaldo, nós dissemos que a radioterapia já foi suspensa. Ela fez uma radioterapia paliativa por algum tempo, mas já foi suspensa. Agora, o tratamento convencional e associação anti-HER2, acho que sim, iremos oferecer à paciente. Temos que ver até resposta ou então progressão. E também toxicidade. Se a doente apresentar progressão, apresentar toxicidade, então não teremos outro caminho. Vamos ter que suspender tudo e entrar para tratamento de suporte. Muito bem. Depois temos aqui uma questão que é mais em jeito de comentário. O Dr. Ossi diz que penso que seria bom fazer seguimento conjunto com a equipa de cuidados paliativos, por se tratar de uma paciente já metastática desde o início e por apresentar uma pobre resposta aos tratamentos oferecidos até ao momento. O que é que vocês acham deste comentário? Faria sentido o seguimento conjunto com os cuidados paliativos? Eu que nós chamamos, sim, a doente não está exclusivamente, não está em condições para ter um segmento exclusivo de cuidados paliativos, mas em associação à oncologia e aos cuidados paliativos, em conjunto devem tratar a doente, porque os cuidados paliativos têm ajudado mais para o controle de alguns sintomas. Então, uma doente com esta progressão ou até estar a fazer tratamento já numa terceira linha, uma doente que, do ponto de vista psicológico, uma doente também que já está a sofrer demais. Então, eu acho que os cuidados paliativos, para além só de controlar a dor, ele também faz um bocadinho desse controle psicológico da doente. Sim, a doente tem direito para ser avaliada em conjunto com os cuidados paliativos, sim. Muito bem. Temos mais uma questão da doutora Teresa de Jesus Braga, que, portanto, presumo que pergunte se tem a preocupação do consentimento informado, se não seria lícito aqui um re-challenge, portanto um retratamento, e também que tipo de toxicidade esteve a doente ao longo do tratamento, ao longo dos tratamentos, presumo que seja do tratamento que estamos a fazer agora? Não, do tratamento dos tratamentos prévios, desculpem, portanto é do retratamento com tratamentos prévios. Parecendo que não, a doente não teve muita toxicidade, apresentou alguma toxicidade quando teve a fazer o mas foi controlado. Nós sabemos que para fazer pemetrexed, quando o doente tem muita descompensação do ponto de vista hematológico ou problemas alérgicos, ela aparecia com algum rash, com alteração nas análises do ponto de vista hematológico. Nisso era feito, a paciente antes de começar a fazer o pemetrexed, é feito uma pré-medicação com corticoides e vitamina B12.
Então, mesmo assim, com esta precaução, ela ainda conseguiu apresentar alguns sintomas. Então, nesse caso, ao invés só de fazer este pré-tratamento, fez-se um retratamento com corticoides, fez-se um reforço de corticoides para poder controlar a reação alérgica que a paciente apresentou. E nessa altura, quando a paciente tem toxicidade, não quer dizer que a paciente durante esse tempo todo não teve nenhum período de poder se suspender. Nós sabemos que quando a doente tem um grau, pelo menos grau 3, 4 de toxicidade, nós suspendemos, mas suspendemos, controlamos os sintomas e depois a doente volta a tratar. Porque se a doente, a partir do seu diagnóstico, já era um tratamento não curativo, mas sim paliativo. Então, era para ir fazendo o tratamento. E tivemos algumas pausas, não foi um tratamento corrente. Mas que a doente chegar até uma terceira linha, porque a doente foi tolerando apesar da carga de quimioterapia que ela fez. Muito bem. Não sei se temos mais questões. Temos mais uma questão do Dr. Divaldo. Em termos de tempo, desculpem, nós estamos com 19h46. Se não seria viável suspender o tratamento em curso e seguir apenas com tratamento sintomático? Se houver degradação, doutor Divaldo, assim, não estaríamos a ser pessimistas. Suspender já a terapêutica convencional e ir para um tratamento sintomático, só se calhar estaríamos a retirar, quem sabe, qualquer benefício a esta paciente. Então vamos fazer a terapêutica e se não tivermos nenhum benefício, então vamos para o tratamento sintomático, infelizmente. Tem mais? Tá bom. Acho que já não teve mais. Muito bem, não temos mais questões. Penso que podemos... Temos aqui uma pergunta para terminar. Temos uma pergunta do professor Lúcio Lara Santos. Nós já passamos o tempo. Vamos apenas responder a esta questão. Se no presente momento, dada a necessidade de personalizar o tratamento e a complexidade dos tratamentos, se há lugar para uma consulta de grupo molecular, em que discutamos, presumo, apenas as alterações moleculares. Não percebemos a questão. Sim, não percebemos, professor. Pronto. Eu posso fazer uma pergunta assim diretamente, já que estamos a terminar. Certo. Sim. Neste momento, como vocês demonstraram, e não só acontece neste tumor, existe muitas alterações moleculares que nós detectamos nos tumores após tratamento convencional. E essas, as colegas falaram no NGS, em fazer a sequenciação genética dos tumores, e que aparecem alterações, muitas alterações, muitas delas podem não ser úteis o seu tratamento, porque não há algo para tratar, não há outros medicamentos, mas existem às vezes tumores que aparecem com alterações genéticas e que há neoplasia, há tratamento para essas alterações genéticas. Mas é preciso discutir qual é o seu benefício. E então, se há lugar para juntar e organizar uma consulta de grupo, onde estes aspectos moleculares podem ser discutidos e decidir se há evidência ou não para off-label utilizar medicamentos que são correntes, mas para outras indicações e para outros tumores. Esta pergunta não é só para vocês, é também para o moderador, também para as pessoas que participaram, porque a quantidade de alterações moleculares que vocês demonstraram mostram que nós estamos com cada vez mais complexidade a tratar os doentes e que nós necessitamos também de personalizar o tratamento. É um pouco para fechar a discussão do caso clínico. Muito bem, querem dizer alguma coisa? Sim. Professor, nós achamos que nós vamos caminhar para o futuro, vamos caminhar para aí, porque neste momento, no nosso caso, é uma senhora muito nova, que tem muito ainda para dar para a sociedade, então acho que no futuro a tendência é caminharmos para aí.
Fazemos o grupo multidisciplinar com consulta de genética. Isso para poder, isso irá ajudar por causa de tudo que é a sua família, né? Porque se tem Sim. várias mutações, então é uma mulher jovem, tem que se fazer uma consulta de genética para poder também posterior avaliar os seus filhos, né? Por exemplo, preveni-los. Certo, portanto as alterações moleculares, nós cada vez mais temos mais conhecimento sobre a história destas doenças e isto prende-se com o facto de nós irmos fazendo biópsias múltiplas ao longo da doença, é cada vez mais essa a recomendação. Contudo, sabemos também que vamos conhecendo alterações moleculares que não têm significado clínico e outras que têm significado na medida em que têm um potencial, são um potencial alvo terapêutico. A evidência para tratarmos estas alterações moleculares que surgem muitas vezes, que são muitas vezes em percentagem pequena, não será em muitos casos uma evidência forte, uma vez que são subgrupos de doentes, portanto são números pequenos de doentes e portanto daí a necessidade de agregar os casos de vários centros, estudos multicêntricos, que permitam criar alguma evidência, ainda que não seja uma evidência muito consistente, mas em todo o caso, quando o doente progride sobre todas as linhas terapêuticas standard, parece-me que, havendo a possibilidade de utilizar uma molécula dirigida a um potencial alvo molecular, penso que, enfim, que deve ser colocada essa possibilidade quando o doente tem um bom estado geral e quando percebemos que, no fundo, essa alteração molecular acaba por ser responsável pela evolução da doença, não é? Uma alteração molecular que não existia e passou a existir, pode ser um mecanismo de resistência, uma terapêutica que foi realizada previamente e se tivermos a possibilidade de tratar, eu penso que sim, caso a caso deve ser discutido em grupo multidisciplinar e, se possível, dar essa possibilidade ao doente. Ok, muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Sérgio, obrigado aos palestrantes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado pela Obrigada. oportunidade. Então. Obrigada. Deus, boa tarde. Até a próxima.